Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci. E hoje a gente vai estar fazendo um exercício de futurologia. Vamos pegar as nossas cartas de tarô, né? Baixar cabeças feitas do Chico Xavier, né? Pai de Santo, podcast de premonição. Porque o que acontece, né? Ou seja, a gente está gravando podcast na quinta, só que o podcast vai ao ar na segunda. Pós-eleição. Então, o que a gente vai tentar aqui é como foram as eleições, adivinhar. Na verdade, não é adivinhar, é o seguinte. Como foi esse movimento de eleição esse ano? Discutir um pouco. E novo governo velho, cristão no meio disso aí, como é que fica? A gente no meio disso, né? Se for, exatamente, veja, se a gente for discutir agora, pastor, se for pegar o Datafolha, vai ter segundo turno. Se for pegar a última agora que saiu, tava 47% Lula, 37% Bolsonaro, aí os outros com 7, 2 e tal, não sei o quê. Mas quando bota a margem de erro em cima, aí tá segundo turno. Já tem uns que vai dizer que é primeiro turno Lula. Se pegar como é que o Bolsonaro chama? Datapovo, né? É Bolsonaro no primeiro turno. Entendeu? Então, assim, a gente não vai tentar dizer o que é melhor, o que é pior, a gente já comentou sobre isso várias vezes, né? Mas, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu até pontuou isso aqui, do teu rapaz, não tô nem aí. E aí eu fui ver algumas pessoas aqui do Brasil, o que é que estão comentando sobre isso. Aí você vê que claramente a imprensa, em linhas gerais, tem um partido, né? Se você for pegar o que eles chamam a grande imprensa aí, você vê que a cruzada deles é tirar Bolsonaro do governo, e você vai ver também uma parte da imprensa que quer manter Bolsonaro, como todo governo acontece, né? Nada de novo debaixo do sol, já disse a Bíblia. Aí eu fui ver o que o pessoal chama de isentão, que é aquele cara que larga o pau em um, larga o pau no outro, certo? Então vocês não votam nem em Lula, nem em Bolsonaro, e por aí vai. Aí um desses caras, né, comentou uma coisa que eu disse assim, rapaz, ele conseguiu expressar em palavras o que eu meio que só estava observando. Que essa é a eleição mais morna dos últimos 20 anos. Eu disse, é mesmo. Apesar de ter aquele ânimo de bolsonarista, lulista, infelizmente ter conseguido aquelas mortes e por aí vai, mas quando a gente olha para a rua, tu não tá achando tranquilo demais, não? Muito. Sinais, até identificação de candidato e tudo mais. Acho que o pessoal parece que está meio que com medo de mostrar o seu voto, coisas desse tipo. Mas está bastante. Eu não tenho visto tanto carro próprio. Esse ano, eu não tenho visto muito carro adesivado. E olha que eu venho andando para a igreja todo dia. Então eu passo pelo trânsito, tá? Vejo de um ou outro deputado estadual. Ontem eu me espantei por ter visto um carro adesivado com Lula, porque a gente não tem visto nem com Lula nem com Bolsonaro, a gente vê mais com Ciro, né? O pessoal ali mais... Isso. A gente vê mais os dois maiores você não vê tanto adesivo por aí. Bolsonaro eu já vi, 1, 2. Lula... Não me lembro, mas talvez tenha visto. Mas eu vejo aquele que é Lula... O nomezinho. Não, que é... São os três lá. Os três. Sim, certo. Beleza, só que esse é o ponto. Tu não acha que se for comparar com outros anos, não tá muito menos, não? Muito. Adesivo no carro muito menos, sabe? Não, e outro aspecto. Tirando os grupos de WhatsApp, não tem tanta conversa sobre esse assunto. E até aquilo que a gente vê muito comumente aqui, né? Tu já foi abordado pedindo... Nunca. Pois é, até os famosos Santinho, a gente não tem recebi visto. nenhum. Ontem eu me espantei, porque eu saindo ali de casa, na Morada do Sol, quando a gente passa ali pelo girador da Dom Severino, aí tinha um grupinho interrompendo os carros pedindo voto. Foi a única vez que eu vi. Desse processo todinho, não tenho visto. Não vi, não recebi, nem para jogar fora. Não recebi um santinho. Sabe? Vou dar o benefício da dúvida, que não sei se houve alguma lei impedindo santinho, tal. Acho que não. Acho que não, Mas não recebi santinho. Tá? Até aquelas coisas bestas de ficar balançando bandeira, não tenho visto tanto por aí afora. Bem pouco. Aí pronto, eu não tenho reparado tanto nisso, para ser justo. Mas até outdoor eu não tô vendo tanto. De candidato político que por aí vai. Tá? Pronto, desses últimos, você pode
me dar o fact-check aí no outdoor, porque de fato eu não reparo tanto em outdoor. Mas as outras coisas você vai concordar. Tu acha que esse espírito morno, por assim dizer, Alci, é o quê? De interesse com política? Eu acho que é resultado dessa polarização, né, Léo? Curiosamente, hoje eu já posso dizer, inclusive, eu fiz a seleção lá do mestrado, já acabou. Deixa eu me certificar aqui. Encerra hoje, não posso dizer não então tema, mas tem a ver com esse tema. Entendeu? Tem a ver com esse tema. Curiosamente, tudo está girando em torno da polarização, né? Eu estava até lendo recentemente sobre polarização, o cidadão tentando explicar esse fenômeno da polarização de um modo sem fixar isso lá nos Estados Unidos, Trump e o outro lado, aqui Bolsonaro. Não, ele tentando mostrar que na verdade foi um fenômeno natural que aconteceu muito aqui no Brasil, mas também em outros lugares, e que meio que esvaziando o centro com o qual a maioria se identificava, talvez tenha resultado nisso, entendeu? Então todo mundo hoje em dia ou é Lula ou é Bolsonaro. O centro está meio que fragmentado. Então os caras que são ali do centro nem se envolvem mais, tá? Já que é Lula, já que é Bolsonaro, então estão meio que apáticos. Eu não tô nem aí. Quem for, não tô nem aí. Eu concordo com essa leitura. Eu tenho medo, eu acho que eu comentei aqui em algum podcast passado, eu sei que eu comentei aqui na igreja, num livro que eu li esse ano, chamado Continente Devastado, que é como ficou a Europa depois da Segunda Guerra, sabe? Esse livro eu li, não vou mentir, foi para eu ter uma ideia, descontado a 10ª potência, de o que pode acontecer no Brasil, sabe? Se o discurso de ambos os candidatos que estão à frente foram levados à prática nas últimas consequências, sabe? Porque é o espírito de vingança mesmo, cara. Esse livro mostra exatamente assim, alemães sendo mortos pelo simples fato de serem alemães, entendeu? Não, eles não eram nazistas. Uhum. A gente chama todo mundo de alemão de nazista naquele tempo, mas era uma filiação política. Uhum. Crucificaram alemães. Rapaz, um livro que me deixou triste. Tem hora que eu parava de ler, dizia assim, rapaz, não dá não, sabe? Um ambiente realmente de devastação, de caos que ficou a Europa depois da Segunda Guerra. Então, eu acho que o Brasil vai ficar desse jeito? Não, acho que não, sabe? Mas esse é justamente o ponto. O que eu acho, e que é engraçado, que essa mornidão dessas eleições, Alci, vou te ser sincero, me deu esperança. Eu vou dizer o meu ponto aqui. Eu não tenho acompanhado nada da eleição. Não vou nem mentir. Nada. Zero. Como eu já tinha fixado meu voto há muito tempo atrás, né, eu não sabia nem quem são. Eu não sei quem são todos os candidatos a presidente, vou nem mentir. Sei os mainstream aí, mas até o do novo, o Davi, lá que estavam comentando, não sabia nem que estava concorrendo, vou nem mentir. Da Bahia você tira. O candidato do governo do nosso estado aqui, do que a gente está no Piauí, eu vou... eu comentei isso com alguém esses dias. Tem uma pessoa da nossa igreja, Alci, toda eleição ela me liga perguntando em quem eu vou votar. É sério. Porque ela quer saber o porquê, o raciocínio, entendeu? O raciocínio é por que o senhor vai votar nele, para justamente orientar ela. Uhum. Eu acho massa isso. Aí esse ano eu liguei para ela, aí eu disse, olha, eu não sou de valia para você esse ano, não. Agora, o que é que eu tento mostrar? E, pelo amor de Deus, não estou defendendo governo nenhum. Aí eu vi que aquele Silvio Mendes está concorrendo à reeleição aqui. Aí, a eleição. Aí veja, a minha reeleição demonstra um ato falho. Eu sempre pensei que esse cara sempre foi governador. Esse é meu ponto. Eu sempre pensei que fosse ele. Eu digo, oxe, ele vai concorrer à reeleição. Aí eu me lembrei, não. Foi o Wellington Dias, o governador daqui. Sabe? Então são as mesmas pessoas, as mesmas caras. Sempre, é verdade. E para presidente agora a mesma coisa. Bolsonaro não tem nada de novidade. Lula, então, nem se fala. Ciro Gomes está aí concorrendo à eleição desde que eu me entendo por gente. Você sabe que tem até um padre agora, um padre ortodoxo, né? Aí ele é novidade. Pronto. Certo? Mas fora isso, são as mesmas pessoas. E aí eu acho que chegou um nível de estafa. Digo, rapaz, esse cara de novo me prometendo a mesma coisa, acho que até o discurso é a mesma coisa. E aí, que eu vou te ser sincero, foi nisso que me deu... pronto, agora não tem meio do caminho, não. Ou isso me dá esperança, ou isso me dá desespero. Que é o quê?
de finalmente o povo dizer assim, rapaz, é a gente que tem que fazer alguma coisa. Não é esperar presidente nenhum fazer. Sabe? É a gente. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Porque eu fiquei pensando nisso. Vamos pegar, só para fim de exemplo, vamos supor que Lula ganhe, né? Ou a eleição. E aí, meu amigo, o discurso do lado do Bolsonaro qual é? Vai virar uma Nicarágua, não vai virar uma Argentina, vai virar uma Venezuela, vai virar uma Cuba. Beleza. Para fim de exemplo, certo, Alci? Vamos supor que vire, comece a virar, vamos supor. Para fim de exemplo, tá? Não vou entrar no mérito se vai, se não vai, mas para essa conversa ir para frente, vamos supor que comece. Pronto, o Brasil está na pegada de virar uma Nicarágua. Tá? Na moral, assim, eu só consigo ver 2 cenários. Não vou nem dizer. Eu não gosto de ser fatalista, não, mas nesse caso eu consigo ver 2. Ou a turma do. Tá vendo? Eu avisei. Por isso que era para ser Bolsonaro. Ou a turma do meu amigo. A gente vai deixar isso acontecer? Vamos lutar. Vamos protestar. Vamos botar a igreja protestar nisso aqui. E tudo, tal. E é esse cenário que me anima. Você tá entendendo? Uhum. É esse cenário que me anima. De o cara perceber que uma mudança não vai acontecer, de fato, de cima para baixo, mas de baixo para cima. Uhum. E com isso eu não estou dizendo que toda mudança é boa, não, Salinha. Tudo bem. Uhum. Só estou pontuando de que esse cenário, eu digo, assim, quem sabe? Esse Entendi. é o ponto. Entendeu? Quem Entendi. sabe? E na outra ponta a mesma coisa. Vamos pegar outro ponto. Se Bolsonaro for eleito, vai instalar uma ditadura no Brasil. Mas eu te disse, vamos protestar. Você está entendendo? Uhum. Os 2 cenários, se acontecer essas previsões catastróficas, que eu não acho que vá, mas supondo que vá, para fim de conversa, que supondo que aconteça, Norton. As 2 pontas, que dito Bolsonaro vai instaurar uma ditadura fascista no Brasil, ou que o Brasil vai virar um Brasil comunista. Pronto. A gente vai ficar como? Você está entendendo? Uhum. Isso me deu um grau de esperança. Não vou mentir. Uhum. Vai ser sofrido, eu quero salientar bem isso. Vai ser sofrido. Vamos supor que as 2 pontas aconteçam. Vai ter sofrimento, vai ser confusão. Eu acho que o Brasil é maior do que isso. Eu concordo, não. Também acho. Nem de um lado nem do outro. Eu Também acho. Que o Lula e o Bolsonaro não têm poder para mudar o Brasil. Concordo. Sim, assim, pode falar. Não, eu concordo. Essa questão de facilmente ir para uma debandada ao comunismo, uma ditadura do outro lado, eu acho isso bem difícil de acontecer, bem irreal para acontecer. Comparar o Brasil com a A Venezuela. densidade demográfica, a própria ideia de que a nossa Câmara, né, seja o deputado, etc., é muito poderosa ainda, enfim, teria que ser ruir o sistema político completamente, né? Acho bem difícil, de fato. Mas aí a minha esperança nunca está no povo, minha esperança sempre está em Deus. Que Mas, importantíssimo dizer. mas esse aspecto me deixou assim, vamos ver, Uhum. sabe? Vamos ver. Porque só uma coisa que eu tenho medo é uma palavra muito forte, que eu acho interessante, não é nem receio, é só porque assim, Norton, aí vai envolver um outro assunto, né, em linhas gerais, que é uma coisa que eu tenho meditado muito esses dias, não sei se já pensando no sermão do outro domingo que eu vou pregar, sabe? Baseado em algumas coisas que eu tenho ali desse ano, que é assim, Alci, hoje, o brasileiro médio, e estou generalizando, certo? Estou generalizando 100% aqui, não estou olhando para uma pessoa, não. O brasileiro não gosta de trabalhar. Não gosta de trabalhar. Ele não gosta de ter trabalho. Uhum. Se alguém pode fazer o trabalho por ele, é por isso que a gente gosta de político, pra caramba. Sim, sim. Entendeu? Populista em particular. Exatamente. Esse cara vai fazer isso por mim. O motivo que o brasileiro ama político é porque político promete direito pro cara. Sim. Tá? Então veja. Aí eu não sei se é porque eu tô com isso na cabeça, em que hoje... E aí veja, em particular,
no público classe média alta e mais alta ainda, classe A. Os caras já pensam na aposentadoria. Eu vou cursar esse curso para trabalhar só X tempo para curtir minha vida na velhice. Alci, me chame de doido. Pode me chamar de doido. Mas sabe qual foi uma das decisões recentes que eu mais celebrei? Nada a ver com o Brasil, mas com a IPB. Já sei. Remover a idade da jubilação compulsória. Uhum. Que eu posso trabalhar até os 80 anos de idade. Eu me chamo de doido. Eu gosto de trabalhar. E veja, Alci, existem casos, mas um cara trabalhando honestamente por aí vai. Tu já viu algum pastor ficar rico? Nenhum. Nem eu. Desculpa. Já vi pastor ficar rico. Sim, mas nenhum pastor sério. Sério. Pronto. Nunca vi. Então, se alguém pensar assim, porque o pastor está pensando em ficar rico. Não é o ponto. Não é o ponto, cara. É servir e trabalhar. Por quê? Porque eu sei que eu vou descansar por uma eternidade toda. A minha vida, proporcionalmente, vai ter mais tempo descansando do que trabalhando. Então... É o senso do chamado também, né, Léo? De cumprir o mandato de Deus, enfim. Acho que o americano tem muito isso, talvez pelos pais fundadores, não sei. A gente realmente não. O pessoal fala em tom de chacota, eu preciso ver se de fato procede, mas que quando mandaram aí um bocado de gente de Portugal, mandaram gente que não prestava e tudo mais, né? Então sei lá se tem a ver com isso também, mas tem a ver com pecado, obviamente, né? A gente, de fato, brasileiro, a gente pensa muito no político como salvador da gente, até no mínimo fato, individualmente, para mim e para minha família, né? Mas aí, para não perder de raciocínio, Alci, esse é meu ponto. Então, o que eu tenho medo é de que justamente esse pessoal que já está com a vida ganha, que já pensa na aposentadoria, para eles, o que é fazer ativismo? WhatsApp. Uhum. Mas eu mandei mensagem para todos os meus contatos do WhatsApp. Tô lhe falando, o cara entende que aquilo é a missão dele. Sabe? Então, a minha preocupação, por isso que eu falei, na praia nem receio nem medo, é de gente que vai entender que a militação cristã, por exemplo, em qualquer do governo que venha acontecer no Brasil daqui para frente, vai ser o WhatsApp. Certo. Não, aqui, eu alertei, olha isso aqui. Enquanto, eu nem tenho muito a dizer sobre isso, mas chegou a fazer Enem já, Alci? Enem não, na minha época era outro. Na tua época também. Mas eu peguei a fazer Enem. Eu peguei o primeiro ano do Enem. Eu fiz o processo seletivo seriado, era PSS na minha época. Eu peguei o primeiro ano do Enem. Primeirão. Não peguei. Bem, aí eu brinco, porque já é no Enem assim, desde o início. Os nossos alunos são treinados a isso. E aí eu vou dar um exemplo que eu vi, e aí entenda, para não parecer uma crítica injusta. Eu entendi a proposta, gostei da proposta, tanto que incentivei meu filho a participar. Mas vamos lá. Leozinho participou, assim como a Marina aqui da igreja, o João, de uma simulação da ONU. Que é como eles tentam fazer como se fosse a Assembleia da ONU. Sabe? Então tem uma delegação de cada país, aí tem decoro. É legal, é bacana, assim. Aí teve uma hora lá, crise, aí a mulher, eu estou assistindo. Emergência, teve um terremoto no Haiti. Aí vocês têm 15 minutos para apresentar uma solução. Aí eu apontei, eu critiquei, eu estava até atrás, esse é o problema do mundo, tá vendo? A gente quer que a adolescência de 13 a 14 anos saibam solucionar o problema do terremoto no Haiti. Em 15 minutos. Aí, meu amigo, vamos lá. A Inglaterra vai mandar não sei quantos milhões. Veja, eu estou sendo sincero. A ideia é fantástica. Só que na hora disso, isso é irreal. A Europa tá quebrada. E a Inglaterra manda não sei quem. Manda todo o exército. Eu digo, tá danado. E só que depois que eu me lembrei, cara. Sabe como é toda a prova do Enem? Ele apresenta um problema e você tem que apresentar a solução. Tá. Os nossos alunos são treinados desde cedo a apresentar solução para problemas que ninguém
Nunca resolveu. Mas o ensino médio, você tem que saber resolver isso aqui. Você tem que propor uma mudança para isso aqui. A igreja sempre teve a faca e o queijo na mão para mostrar exatamente qual é a mudança duradoura para um país. Sabe? E a gente ainda insiste em terceirizar isso à política. Sabe? Então, a minha esperança nessa eleição, dessa mornidão, querendo ou não, que está acontecendo, é ver se a igreja pega em chamas, entendeu? Uhum. Não no sentido, obviamente, literal, mas tem margem para a gente trabalhar agora. A confiança no político. E pronto, e quer ver um dado que não vou mentir aqui, me empolgou. Se esse podcast for de fato no ar na segunda, aí a gente pode até constatar no próximo podcast. E aí veja a diferença, não vou entrar no mérito de programa nenhum dos dois aqui, mas de ênfase no conteúdo. Eu fui ver, a gente foi gravar algumas chamadas do Bolsonaro e do Lula. As propagandas políticas, fui ver algumas. Sabe qual é o tom de Lula? Vá votar. Eles estão com medo da abstenção. Vá votar. A de Lula. Eles estão fatendo muito. A de Bolsonaro é tentar vender aquele Bolsonaro para paz e amor. Né? Se você for ver a campanha dele mesmo, a campanha oficial, é o homem rindo com a mulher dele, entendeu? Com a criança. Lula a mesma coisa. Lula é a mesma coisa. Só que a do Lula tem alguns aspectos disso. De vá votar. Porque eles mesmos estão vendo essa, sabe? Essa não mobilização. Bem, para um cara que não acredita na política há muito tempo, isso para mim é um bom sinal. A pergunta é justamente o que a gente vai fazer com isso. Tem que aproveitar isso. Exatamente, entendeu? Porque vai ter um monte de político que vai entrar nessa brecha. O poder nunca fica vago. Sabe? Nunca. Então a pergunta é exatamente o que a gente vai fazer. Entendeu? O que a gente vai fazer? Então, assim, desde já, se algum presidente foi eleito, ou governador foi eleito em primeiro turno, que Deus o abençoe, seja quem for. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação e que a igreja não terceirize o que tem que terceirizar. Né? O que não tem que terceirizar. Sábado, vou dar uma palestra, né? No caso, falando no futuro, para os jovens aqui. Sábado? Não é sábado? Mas o podcast é segunda. Sim, então, sábado eu dei. Pronto, desculpa. Eu falei, vou dar no meio de gravação, né? Isso. Dei uma palestra, então, no passado, e aí resumi, então, só um ponto da palestra, ou seja, eu vou estar pregando em 1 Reis 8. Sim. A gente quer um rei. Aí o que me chama a atenção naquele texto é o óbvio. Samuel fica com raiva, porque ele se sente rejeitado. Aí Deus, não foi você que ele rejeitou, foi a mim. Aí Deus diz assim, tudo bem, dê um rei a ele, mas diga o que o rei vai fazer. Aí, meu amigo, só parece o Brasil o que o rei vai fazer em Israel. Vão pegar suas mulheres para ser artista, vai ser imposto disso. Parece o Brasil. É um retrato do Brasil. É um imposto disso. Porque em Israel o imposto era unificado, era o dízimo, era 10% só. Imposto disso. Parece um retrato do Brasil. Era imposto disso. Vocês querem? A gente quer um rei. E aí você observa exatamente isso. E aí a frase que é a que demonstra exatamente isso de terceirizar. A gente quer um rei que guerreie por nós. Ou seja, e qual é um dos títulos mais famosos de Deus, Norton Filho, da Bíblia? Um dos títulos mais famosos de Deus no Antigo Testamento. E no Novo também. Um dos títulos de Deus. Um dos mais famosos que tem. Senhor dos Exércitos. Aí o Deus que é chamado de Senhor dos Exércitos, o povo de gente que é um rei, para guerrear com a gente. Aí você vê como a idolatria consegue olhar para um homem e achar que ele pode fazer o papel de Deus. Exato. Então, que mostra que está no coração do homem. Exatamente. O problema não está no político. Enquanto a gente ficar achando que o problema é Bolsonaro e Lula,
a gente vai viver gravando podcast. Eu vou estar com 80 anos sendo pastor, gravando o mesmo podcast. Certo? É olhar para dentro. Sim, não, esse é o ponto. Aí vamos ser estudante do Enem. Vamos ser estudante do Enem. Então vamos ser estudante do Enem e oferecer a solução. Qual é a solução? Olhe para dentro. Olhe para dentro. Entendeu? Olhe para dentro. Aí uma frase fantástica de um livro que eu nunca li, né? Tá na minha lista lá, vou ver se eu leio nas minhas férias de fim de ano. Que já li O Paraíso Perdido do Milton. Já leu esse livro? Não. Nunca li. Aí foi por causa do sermão que eu preparando domingo, eu relendo aquele livro do Douglas Wilson, do Fidelidade. Aí ele cita uma parte desse livro que ele diz assim, né, ele falando sobre pornografia, justamente que é o que eu vou pregar domingo, ele diz assim: o homem tem a tendência de fazer como o Adão do Paraíso Perdido, que diz assim: eis então porque a mulher sempre é a tentação. Aí o arcanjo retruca ele e vai dizer: o problema é quando o homem começou a se afeminar. Oh. Digo, eita ferro, fiquei arrepiado quando eu li. Se ele está certo. O arcanjo desse livro está certo. O problema não é o cara, a mulher, porque as mulheres se vestem assim. Não, meu amigo, o problema é tu. Sabe, a mesma coisa. O problema não é Lula, não é Bolsonaro, não é Ciro, é a gente. Sabe? O problema está dentro da gente e a solução fora da gente. Amém. Assumindo que você está apontando para Cristo. Não para o político. Exato. É isso mesmo. Então a gente tem que bater essa tecla, viver isso e que Deus nos abençoe. Tá? Amém. E para concluir, uma side note aqui, né, talvez fique para o próximo aí para se desenrolar um pouco mais, mas a gente não estamos na Terceira Guerra Mundial. Não. Tá uma guerra. Bem, deixa pro próximo podcast então. A gente comenta um pouco sobre esse desenrolar aí do que está acontecendo na Ucrânia, né? O escalonar aí do discurso, o evento que aconteceu lá naquela fábrica de gás, mas os dias, alguém vai dizer, pastor, os dias são maus. Mas depois de Gênesis 3. Desde Gênesis 3 os dias são maus, entendeu? Mas é o ponto, desde Gênesis 3 os dias são maus. Mas esse é o ponto, sabe, Norton? Isso só demonstra como o nosso coração não quer trabalhar os aspectos de que como Deus manda o sofrimento para trabalhar a santidade. Se a gente for olhar para a história da igreja, os períodos de sofrimento foi que a igreja mais cresceu, né? Tá? Mas cresceu, mas teve influência. Então, com isso eu estou dizendo que eu tenho que desejar, manda uma perseguição, o Senhor manda bomba. Exatamente. Não, mas... Não precisa orar por sofrimento, né? Exato. Mas que saber que a gente foi treinado para lidar com ele. Feito um militar. Ele está preparado para a guerra. É uma frase de para-choque de caminhão, mas é a mais pura verdade. É verdade. É a frase de para-choque de caminhão, mas é a mais pura verdade. É melhor ser um soldado no jardim do que um jardineiro numa guerra. Entendeu? Ou seja, então, a gente foi treinado para ser um soldado, mesmo que a gente esteja no jardim. Mas se a guerra vir, a gente está preparado. O grande problema é que a gente quer ser jardineiro numa guerra, aí lascou. Sabe? Então, bem, Alci, algo mais? Não, isso aí, Léo. Então, Deus abençoe a nossa nação. Amém. Até sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.